Noite de quarta-feira para mais uma pré-aula. Nós temos utilizado dessa ferramenta todas as quarta-feiras para poder trazer para os irmãos que estão aí nos assistindo alguns subsídios em relação à escola bíblica dominical, a lição que passa todos os domingos de manhã. Nós somos a igreja afiliada à CGADB, estamos aqui na 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville, e eu sou o evangelista Giovanni, e juntamente comigo está aqui o evangelista Paulo. Dá uma saudação para os irmãos que estão nos assistindo. A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor, todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem mais uma vez. É um prazer chegar até você para comentarmos esta lição. Com certeza será mais uma vez uma bênção de Deus para a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida dos internautas que todas as quarta-feiras, era sexta-feira antes, né? E agora estamos nas quartas, né, irmão? Quarta-feira. E tem estado conosco. Semana passada tivemos, parece que, mais de 1000 pessoas que passaram na página, alguns deixaram seus comentários. E estamos aí, você que está nos assistindo nesse instante, que você possa, se tiver alguma dúvida, alguma questão, você sinta à vontade para poder fazer as suas perguntas. Como eu iniciei dizendo, nós somos uma igreja filiada à CGADB, a nossa também filiada à Comaderb, a Convenção das Assembleias de Deus de Brasília. Temos aqui como nosso pastor presidente, pastor Suimar Caetano, nosso pastor vice-presidente, o pastor Aparecido Santos, e o nosso pastor local aqui, o pastor Télcio Luiz. Mais uma vez, estamos situados na 156, na 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville, né? E temos o prazer de convidar você que não tem, que talvez a sua igreja não tenha uma escola bíblica dominical aos domingos, que você possa estar comparecendo, estar nos visitando aqui todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Temos classes para adultos, classes para crianças, para jovens, para as irmãs. São 8 classes, né, irmão Paulo, que temos aqui na nossa congregação. E você sinta-se à vontade. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, que será ministrada domingo próximo, que tem como título: O milagre está em sua casa. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O nosso objetivo geral é ressaltar que em tempos de crise, Deus opera o impossível. E diga-se de passagem, né? Toda a nossa lição está falando sobre o Deus de toda provisão, né? Deus de toda provisão. A esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises, né? Estamos aí tratando a crise num contexto geral, né? E também no contexto específico, né? Exato. Cada situação estamos aí tratando. Temos os nossos objetivos específicos, que são apontar, mostrar e enfatizar, apontar a crise financeira pela qual a viúva, né, que procurou Eliseu passava, mostrar que Deus realiza milagres e enfatizar que Deus dá a provisão na medida certa, né, irmão Paulo? Então, é isso que nós vamos estar estudando, né, nessa tarde aí, juntamente com você. E diga-se de passagem, isso é só uma pré-aula, né? Só mesmo uma visão panorâmica daquilo que nós vamos ter no domingo, né? A aula mesmo cavada, aprofundada mesmo, vai ser no domingo próximo. Isso é só mesmo um preâmbulo, né? Se podemos dizer, do que nós vamos estar vendo aqui no domingo próximo. E está aí feito a você o nosso convite. A nossa introdução nos diz assim, irmão Paulo: Deus concedeu a Eliseu a autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. Essa autoridade vinha diretamente de Deus, né? Era um homem que conhecia, irmão Paulo, a Deus no profundo. Sim. Eliseu é um dos profetas mais mencionados na Bíblia, né? Além de suceder Elias, ele é considerado aí, dentre a linha dos profetas, os representantes dos profetas, mas Eliseu, por sua vez, é muito referenciado na Bíblia, e ele conseguiu até uma façanha de fazer o dobro dos milagres de Elias. Isso foi um pedido dele, né? Uma das coisas que ele pediu para Elias foi que ele pudesse receber a porção dobrada do seu espírito. E realmente nós vemos que ele conseguiu isso fazendo... De fato, Deus concedeu a ele, né, seu desejo. Deus concedeu a ele. E o interessante que eu vejo aqui, logo
início aí da introdução, o comentarista faz algo bem interessante, que Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual. Né? E a autoridade espiritual, eu faço assim um intercâmbio, uma ligação de autoridade tem muito a ver com responsabilidade. Né? Então, a pessoa, tem muitos que querem autoridade, mas são poucos que têm a responsabilidade. Exatamente. Que então, aqui nesse caso, então, o que o irmão quer dizer, porque ele foi suceder uma pessoa de nome, de né? nome. E Eliseu, possivelmente, é claro, que ele estava entre aqueles 7.000 que não haviam dobrado perante os profetas de Baal, perante o Baal, né? Então, Eliseu foi um personagem que deixou um legado de profeta para ser lembrado, um homem com grande autoridade, respeito e que fez grandes prodígios. Nós observamos que em proporção de milagre, foi o profeta que mais realizou milagre, né? Os milagres começaram o milagre, começou com Moisés. Na Bíblia. Isso que eu ia dizer agora, que parece que depois de Moisés, Eliseu foi o profeta que mais realizou milagre. Né? Os milagres... Mais usado a instrumentalidade, né, de Deus. Exatamente. Né? Os milagres começaram com Moisés. Antes de Moisés não havia milagres. Né? Então o milagre começou com Moisés, depois veio Elias, que realizou grandes milagres também, e depois Eliseu, ao qual nós vamos estar estudando aqui. Não é o foco principal, não é Eliseu, mas ele é o protagonista aqui dessa história, porque ele é quem atuou na vida desta mulher, ao qual nós vamos estar mencionando aqui nesta lição. De fato, até deixo aí, né, um subsídio bibliográfico, né, para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Tem um livro do José Gonçalves, né, que fala muito sobre isso aí, nessa relação, porção dobrada, se não me engano. Né, Elias e Eliseu. Fala muito de Elias e Eliseu, que os irmãos possam estar estudando e aprofundando ainda mais com a lição que será ministrada no domingo próximo, né? Uma família em dificuldades. Nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto ele vem seguido de 3 grandes subpontos, que fala a crise das dívidas, o risco de perder os filhos e a viuvez. O primeiro subponto fala sobre a crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que esse não deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A Bíblia não relata, irmão Paulo, essa situação, não relata nem o nome dessa viúva, não relata também nem o nome do seu esposo, né? E só sabemos que, de fato, nós podemos concluir que, de fato, era um homem de Deus, né? Era um homem de Deus. E um homem que poderia ser um daqueles... um dos profetas, servidor de Eliseu, né? Assim podemos dizer, na visão do irmão. O que o irmão acha? Uma visão histórica, o que o irmão acha a respeito disso? Então, os anônimos na Bíblia, os anônimos na Bíblia, a Bíblia não menciona o nome da mulher, nem dos seus filhos, nem do seu esposo, mas nos deixa uma referência muito importante, que ele era discípulo dos profetas. Então ele participava dos profetas, é uma pessoa que tinha influência com os profetas, e ele faleceu, ele morreu, e aí entrou a crise das dívidas. Esta mulher, a única coisa que ela herdou do marido, ele não deixou nenhuma herança para ela. A única coisa que ele deixou de herança foi as dívida impagável, dívida que ela não tinha condições de sanar, né? Era uma situação que ela não sabia como resolver. E é um fato importante aqui, Giovanni, que eu queria mencionar aqui nesse tópico, é que as pessoas que estudam, que fazem estudos e até mesmo palestra com casais, há um estudo
há um estudo que no Brasil o número 1 das causas de divórcio e de separação são as crises financeiras, dívidas. Então, as dívidas é a causa número 1 de consequências de divórcio e de separação. Então, a crise financeira, quando ela chega, ela desestrutura e muitas vezes, principalmente, a maioria dessas crises são por falta de administração, por um descontrole, né? Não ter um domínio próprio, principalmente quando a situação está difícil, como agora, né? Brasil aí vivendo uma situação difícil. Então, a crise, ela se torna um fator principal nas contendas. E esta mulher, que tudo indica aqui, que ela adquiriu uma dívida, mas foi uma dívida não por falta, talvez, de administração. Certo? Há uma tradição até, Giovanni, há uma tradição que menciona que o marido desta mulher, foi aquele que alimentou os profetas, né? Que na época da escassez do rei Acabe, me parece, Isso. Que alimentou os profetas. Capítulo 18 de 1 Reis. O nome dele é o Obadias. Mordomo. Né? Então, isso não é a Bíblia que menciona. Isso é a tradição judaica. Né? A tradição judaica, a história. Então, eles mencionam que esse homem possivelmente poderia ser isso. Porque ela disse assim, olha, tu sabes que ele era temente ao Senhor. O meu marido morreu, mas tu sabe. Então, quer dizer, Eliseu conhecia o marido desta mulher. Ele não era um indigente. Esta mulher procurou o profeta. Ela não procurou à toa. Ela sabia que ela tinha argumentação para falar com o profeta. Quem fala muito bem disso aí, irmão Paulo, é Flávio José, né, um grande historiador. E ele enfatiza muito bem em relação a isso aí, a respeito dessa história, em relação a ser ou não, mas é lógico, evidente que nós não estamos aqui taxando que seja Obadias, né? Isso são relatos, né? É um historiador muito conceituado. É uma argumentação muito forte, por ser um dos historiadores com mais autoridades em relatos da antiguidade. E para não colocar tudo na conta de Flávio José, porque tem muitos que gostam de citar Flávio José e colocar na conta dele, eu vou dar a página. Página 433. Página 433, Flávio José fala especificamente disso aí. Porque qualquer coisa que não está na Bíblia é Flávio José. Flávio José falou, então vamos dar a página. O risco de perder os filhos, isso é só para poder interagir. A mulher corria... Antes ainda no primeiro subponto, o comentário diz assim: as viúvas eram sustentadas pelos filhos e tudo indica que seus filhos ainda eram crianças. Né? Agora, de fato, dentro de um contexto judaico, dentro da história judaica, nós entendemos que quando vamos falar isso aqui na parte da viuvez, mas só para os irmãos já poder entrar dentro do assunto, quando o marido morria, se a mulher, nós vemos isso na vida de Ruth, né? De Ruth, exatamente. Se a mulher não voltasse para a casa dos pais, para ser de novo sustentada pelo pai, o filho mais velho, né, os filhos deveriam cuidar das viúvas, né? E nesse caso aqui, tudo indica que os filhos ainda eram crianças, porque não tinha condições, capacidade de trabalhar ainda e sustentar a mãe e até mesmo quitar a dívida, né? Eles iriam ser vendidos para ser quitado a dívida. Segundo a tradição, parece que por volta de 7, 8 anos que eles eram levados como escravos, né? Até ser quitado essa dívida. Sim. E ela só para nível de informação, né? E ela com esse intuito de não perder os filhos, né? Essa preocupação de não perder os filhos, ela vai até a pessoa certa, até o profeta, né? Exatamente. Até a pessoa certa e pede para ele, fala: olha, meu marido, o senhor conheceu, trabalhava para o senhor, agora você me ajuda a quitar essa dívida. Em outras palavras. Né? Exatamente. E a questão que o fato dos filhos dela serem ainda crianças,
serem menor, a situação dela agravou, né? Agravou porque ela ficou com a dívida e tudo indica que esta dívida, ela era impagável, ela não tinha condições de pagar a dívida, né? Quando entra em uma crise e que você vai falar, ó, eu vou ficar no zero, vou acabar com tudo que eu tenho, mas eu vou saldar a minha dívida, ainda uma, né? Porque aí vai começar tudo novo. Mas ela não. Essa mulher aqui, ela estava numa situação de desespero. Aqui era literalmente uma crise. Crise instaurada na vida dessa mulher, na família, a ponto de estar correndo o risco de perder os filhos, que é o próximo tópico. E aí, já comentando, né, o próximo tópico, já demos início a ele, o comentarista diz assim, a situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela também não tinha dinheiro, joias ou qualquer tipo de alimento em casa. Vivemos tempos de grandes dificuldades econômicas, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza, né? E ele continua dizendo que muitos já não têm como sustentar suas famílias e falta o pão de cada dia, né? Não poucos crentes fiéis a Deus estão desempregados e padecendo necessidades. Aqui cai por terra a teologia da prosperidade, ou que porque você é crente, você tem que praticar, né, a sua fé, de que você não vai passar por isso, que senão você... Ou, uns até acusam a pessoa de estar até em pecado, né? E aí ele continua dizendo assim, precisamos como igreja do Senhor socorrer os necessitados e aflitos. Aqui entra a questão do departamento assistência social da igreja, irmão Paulo. Olha, seria essa a colocação? Olha, Giovanni, porque é lógico que aonde eu quero chegar com isso, que nós entendemos num contexto, né, quando nós vemos o contexto dessa história, é mais uma questão de fé, é tratado uma questão de fé, mas nós podemos também, essa fé como é que fala? Essa fé pode ser não sustentada, não é essa a palavra correta, mas suportada também por uma assistência social dentro da igreja? Então, a assistência social, ela é muito importante, porque nesse tópico aqui, a gente olhando assim, analisando a vida dessa mulher, em que ela estava correndo o risco de perder os filhos, literalmente correndo o risco. E muitas pessoas pensam o seguinte, olha, mas era muito injustiça, porque nós olhamos para o lado dos credores, os credores que iam buscar os filhos da viúva, e sempre queremos olhar eles como o ruim da história, né? Mas isso daqui é lei. A lei era lei. Olha, se alguém não tinha como saldar as dívidas, ele deveria pagar as dívidas. Por exemplo, se fosse o marido dela que tivesse vivo e devesse, os credores iriam receber de todo jeito. Ele teria que pagar. Então ele iria trabalhar, o seu serviço ia servir de quitação da dívida. E a lei era tão específica que esse período a pessoa ia trabalhar até pagar a dívida. Então o período era até sanar a dívida ou no máximo 7 anos. No máximo 7 anos, por conta da lei. Mas nesse caso, então, o irmão quer dizer que não foi só específico no caso da viúva? Se o marido estivesse vivo também, o marido passaria pela mesma situação? Pela mesma situação. Ele passaria pela mesma situação porque os credores, de todo jeito, eles queriam receber. Então, se o marido estivesse vivo, quem ia ser levado? Só se ele entregasse os filhos para pagar a dívida até que, né? Mas no caso, ele iria pagar a dívida, né? Nós vemos até vários... Jesus dá o exemplo lá naquela parábola que ele fala dos 2 devedores, né? Então, a lei judaica era o seguinte, a pessoa devia, ele tinha que pagar. E aí a lei estabelecia que quando ele não tivesse com o que pagar, ele teria que trabalhar para que, através do seu trabalho, ele quitasse as dívidas. E havia na lei, o capítulo 15 do livro de Deuteronômio, havia a lei da remissão, que na verdade que toda dívida, ela prescrevia com 7 anos. De 7 em 7 anos, a lei determinava que haveria uma prescrição de dívida, que era chamado de remissão. Juridicamente seria a prescrição, mas a Bíblia fala de remissão.
para que o propósito dessa lei era para que o povo não se empobrecesse, quer dizer, não ficasse uma dívida prolongada a ponto dele nunca saldar. Então, a cada 7 anos, quem devia, no 7º ano, haveria a remissão. Então, a pessoa, ele tinha que receber durante esse período. Se ele não recebesse, ela ia prescrever. Quando eu olhando para os credores, quando o marido morreu, eu falo, agora, como que nós vamos receber isso? Não tem quem trabalha naquela casa. Certo. Vai chegar o tempo da remissão e nós vamos ter que perdoar a dívida, porque era lei. Aí eles apertaram ela, você tem que pagar. Se você não pagar, nós vamos levar os seus filhos. E muitas pessoas dizem que esses filhos iam ser escravos dele para sempre. E não era. Ela não ia... Durante os 7 anos. Durante o período de saldar a dívida, né? Como era, não sei qual, possivelmente uma dívida, era uma dívida grande, porque ela não poderia pagar, até porque também era pobre, né? Para quem não tem nada, qualquer coisa é muito. Qualquer coisa então, é muito. Se levasse os filhos dela não iam ficar para sempre escravo dele. Iam ficar até saldar a dívida ou no máximo 7 anos. Depois, eles deveriam ser liberados. E a lei ainda dizia que não poderia ser liberado de mãos vazias. Eles tinham que sair com alguma coisa. Então, em um linguajar, para não entender, jurídico hoje, o ato dos credores ir até a mulher era uma execução de dívida. Eles estavam executando uma dívida. Eles não iam lá raptar, sequestrar o filho. Não, isso era diante das autoridades. Diante das autoridades. Ela tinha ia lei perder, para isso, né? Tinha a lei que regulamentava esta situação. Então, ela precisava de uma ajuda. Aí, quando você, então, perguntou, e a assistência social entra nesse caso? A própria lei, do capítulo 15, nós vamos ver da assistência social, as pessoas que deveriam socorrer os pobres, os estrangeiros necessitados, e que a lei, essa própria lei que dizia que a pessoa que não tinha condições de pagar, ele deveria pagar com o seu serviço, essa própria lei dizia que não poderia oprimir o irmão. Né? Não deveria oprimir o irmão. Jesus até deu aquele exemplo daquela parábola do Senhor que perdoou. Depois, quando ele foi perdoado, ele chegou lá, ele castigou o seu irmão até que pagasse o último cetil. Não é assim? E aquela era uma forma humilde. Isso era humilhando a pessoa para pagar. E isso era contrário à lei. Então, a mulher estava correndo o risco de perder o filho por conta de quê? Porque os credores eram mal? Não, porque a lei dava a legalidade. Tinha a legalidade para isso. Por isso que ela corria o risco de perder. Só para poder engrossar mais as palavras do irmão, capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 12 a seguir. 12. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos se servirá, mas no 7º ano o deixará ir livre. E quando o deixares ir livre, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerá o teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado e darás. E lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, aí já né? Para o povo poder estar se lembrando. Porque, na verdade, essa lei, ela tinha uma regulamentação. Olha, se ele ficar durante 6 anos, não quitou a dívida, ele não vai ficar 14 anos, 10 anos. Não. Não quitou, ele vai ter que ser liberado. Ele vai ter que ser liberado. E não sai de mão vazia. Então, assim, é claro que as pessoas, tendo conhecimento desta lei, eles sabiam o quanto que podia emprestar para cada pessoa. Era uma fiança, é como se fosse hoje. Qual que é o crédito que eu tenho? Qual é a minha possibilidade de adquirir um empréstimo? O meu empréstimo vai ser de acordo com aquilo que eu tenho uma calção, eu tenho uma penhora. Aqui do mesmo jeito. Então eles sabiam o que a pessoa tinha, ele trabalhando por esse período, quantos que ele pode pagar. Então era tudo feito nessa estimativa. E esse moço aqui, sabendo desta lei, eles tinham que receber da mulher antes de chegar no 7º ano. Senão essa dívida deveria ser perdoada pela remissão do capítulo 15 de Deuteronômio. E nesse caso aqui, nós vemos aqui no caso, já entrando no terceiro subponto, quando o marido morria, era amparada por seus filhos ou parentes, até que encontrasse algum familiar que
se tornasse um remidor, casando-se com ela. Que no caso, aqui entra a lei do levirato, né? Levirato. Lei do levirato. No caso, da viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Ela não tinha ninguém por ela. Não tinha ninguém para casar com ela. Para poder casar com ela. É. Aí ele continua dizendo assim, talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos da bonança, né? E em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Né? Aqui o comentarista está colocando talvez um relacionamento, né, que ele conheceu naquele tempo, né, porque ele também, como o irmão colocou de início aqui, era um dos 7, né, dos 7.000 que não se dobraram, e a mulher reconheceu a ele também como um homem de Deus, e diante da lei do levirato não tinha ninguém para poder remir essa mulher, ou seja, essa viúva estava praticamente sozinha, né? Aí coloca, Deus não desampara as viúvas e órfãos. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, onde fala que Deus, né, tá para poder ele ajudar, se compadece pela viúva e pelos órfãos. Então, isso é só para poder fazer uma síntese, né, daquilo que a gente está comentando, já finalizando o terceiro ponto. O irmão quer colocar mais alguma coisa aqui em cima desse terceiro ponto? Aqui tem uma coisa que eu achei interessante na revista do Mestre, que diz assim, conheça mais, o ato de Eliseu demonstrou a preocupação de Deus pela viúva e pelo órfão que simbolizam o afligido pela pobreza e pela fraqueza no Antigo Testamento. Aí ele fala do óleo, né, que o óleo de oliva refinado era usado em cozimento, cosmético, queimado como combustível na iluminação, e era sempre mantido em combustão, mesmo na casa mais pobre dos hebreus. Podia ter sido facilmente vendido pela viúva, a dívida paga, e assim as necessidades da própria família seriam atendidas. Ou seja, Deus pegou daquilo do tão pouco que ela tinha, né? Ou talvez do nada que ela tinha, e transformou isso em abundância. Né? É por isso que está o título que ao milagre, né? Ou o milagre está na sua casa. E só para fechar aqui, Giovanni, antes de você partir para o nosso tópico, lembrando que a viuvez, nesse período aqui, ela era muito complicada. Perder o marido significava perder o status, perder a posição social, né? E a situação piorava ainda. A situação piorava se essa pessoa não tivesse filhos, né? Então, a viuvez no período do Velho Testamento, do Antigo Testamento, era muito complicada. A mulher, quando ficava viúva, se ela não tivesse filho, a situação dela era dramática. Nos dias de hoje, nós vemos que, talvez pelas condições sociais, condição financeira do mundo atual pelo qual nós vivemos, não se perceba tanto. Mas nós vemos uma degradação muito grande de uma família que... Eu lembro, meu pai, por exemplo, antes de falecer, ele comentava muito isso, que o pai pode estar em casa, pode estar um doente em cima da cama, mas se faltou o pai, a família começa talvez assim... Perde a estrutura. Essa é a palavra correta. Perde a estrutura. Né? Por mais que a mulher seja batalhadeira, trabalha, por mais que ela tenha a sua cabeça, mas parece que perde o cabeça, desestrutura, e aí a situação complica. Que é um caso que não é só um caso espiritual, é um caso material, né? Familiar, é uma coisa que envolve muito o lado espiritual também, mas realmente perde a estrutura dentro do lar quando falta um pai, né? Sim. Aqui nós estamos se referindo a pai, né? A pai. Que é lógico, eu já vi que há muitas mães que são mães e que também são pais. Eu tenho exemplo. A minha mãe foi mãe e pai, né? Pra mim. É isso aí. Você que conectou aí agora, está aí ligadinho conosco, né? Você possa estar comentando ou mandando alguma pergunta. Nós vamos estar aqui, se não tivermos capacidade de responder agora, vamos estar pesquisando e trazendo para você na próxima quarta-feira, né? Ou na próxima oportunidade que tivermos. Segundo ponto, fala, Deus realiza milagres. A fé do profeta. O comentarista diz assim, esses milagres evidenciam a fé do profeta e o cuidado de Deus com todos aqueles que creem nele. Se quisermos ver milagres em nossas vidas, precisamos crer. Aqui,
uma coisa um fato interessante que eu vejo na vida de Eliseu, irmão Paulo, e é a questão de que ele creu, era um profeta de Deus, um homem chamado por Deus, e quando a viúva chegou diante dele, perguntou o que ela tinha em casa, né? E ele determinou ali, através da sua fé, determinou para ela o que ela deveria fazer, instruiu ela naquilo que ela deveria fazer. De quando nós podemos dizer, foi desde a travessia, que o primeiro milagre, talvez realizado por Eliseu, né, por Deus, da instrumentalidade de Eliseu, foi no Rio Jordão. Né? Nós podemos dizer que essa fé dele foi criada através desse milagre, quando ele declara, né, o Deus de Elias, ou já havia na vida de Eliseu essa fé? Não, é uma questão seguinte, Eliseu já era de muita fé, né? Eliseu tinha muita fé, Eliseu tinha propósito, né? Eliseu tinha propósito. A fé dele já foi quando ele largou as juntas. Exatamente. Desde quando o profeta Elias chegou para ele e pediu para que ele seguisse, e ele ali mesmo do campo, ele já matou os bois e com a madeira dos carros ali já fez ofereceu um sacrifício. Então assim, ali já demonstrou grande fé. E a sua trajetória seguindo o profeta Elias era de fé. Quando Elias falou que ele ia ser arrebatado e se ele poderia pedir alguma coisa que lhe ia ser concedido, ele pediu porção dobrada. Quando Elias disse, olha, se você ver eu ser arrebatado, isso vai acontecer. Apesar que é muito difícil o que está pedindo. Só que nós vemos a constância de Eliseu. A persistência, a confiança que ele depositava naquilo que ele cria. Então, nós observamos aqui que ele conseguiu isso. E a partir do momento que o profeta Elias subiu, que a capa caiu e ele pegou a capa, e aí a hora que ele depara com o Rio Jordão, que ele vê o primeiro obstáculo, que ele joga a capa e a água abre, ali ele tem a conclusão, a consciência de que o Deus de Elias estava com ele. E que aquele dom, vamos dizer assim, aquele dom de operação de milagres de Elias estava com ele. Então, a partir daquele foi o pontapé inicial para que ele pudesse exercer um ministério tão frutífero como o que ele exerceu. E aqui, falando aqui que... Então, na questão da consciência dele, nós podemos dizer que foi a partir daquele momento, Sim, a partir do momento que Mas na questão da fé... A fé ele já tinha. Ele já tinha a sua consciência como profeta. Só o fato dele... Porque Eliseu só pode largar tudo, pertencia a uma família bastarda, uma família rica. Uma família que bem de situação. Eliseu não era uma pessoa que... Embora sendo um homem de campo, né? Um homem do campo. Sim, ele era um camponês bem de situação. Bem de situação. Ele não era aquela pessoa que seguir Elias era uma aventura para ele, porque não tinha outra coisa a fazer, eu vou seguir o profeta Elias. Não, pelo contrário. Ele estava trabalhando, ele deixou o seu serviço, deixou as suas juntas lá, a sua família, e foi seguir o profeta. A partir daquele momento ali, nós já conseguimos detectar a fé de Eliseu. E uma coisa muito importante aqui que nós vemos é que a mulher, ela buscou o local certo. Apesar que buscar o profeta na ocasião que ela estava vivendo não era o comum. Não era comum buscar o profeta para resolver aquela situação dela. Eu vou até ponderar isso no próximo tópico. Mas que ela buscou a pessoa certa, sem dúvida. Ela buscou a pessoa certa. Então, por isso que é muito importante, é preciso ter cuidado. Porque tem muitas pessoas buscando o milagre divino em lugares errados e em pessoas erradas. Exato. Certo? Você deixa isso para falar aqui no próximo tópico, porque já estou na expectativa já de falar algo a respeito disso aí. A viúva procura Eliseu. Diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que hei de eu fazer? Que te hei de eu fazer? Declara o que tens em casa. Declara-me que é o que tens em casa. Aí o comentarista diz assim: a igreja nesse tempo de crise econômica deveria fazer à sociedade a mesma pergunta. A igreja de Cristo não pode fugir à responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas.
precisamos investir no serviço social. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Agora pode ponderar o seu ponto em relação dela procurar a pessoa certa, que não é somente procurar o profeta. Não é. Né? Exatamente. Porque uma questão aqui. Eu disse que ela procurou a pessoa certa, mas não era usual, o adequado não era procurar o profeta. Por quê? Principalmente sendo ela uma viúva. Porque o caso dela era um caso jurídico. A situação dela era uma situação jurídica. Então, quem poderia resolver o problema da viúva era o rei, não o profeta. Não o profeta. Em tese. Porque ela estava com um problema jurídico, era uma dívida. Normalmente ela teria que procurar o rei para resolver essa situação. Ela procurou o profeta. E aí eu falo que ela procurou a pessoa certa, né? Por mais que não seria o adequado, mas era a pessoa certa para aquele momento. Por quê? Aí quando ela procurou o profeta e ela expôs para o profeta a sua situação, o profeta falou assim: mas o que eu vou te fazer? O que eu hei de fazer? O que te hei de fazer? O que o profeta estava querendo dizer? Eu não tenho a autoridade jurídica para resolver o seu problema. O correto era procurar o rei, porque o rei, ele detinha a autoridade judicial suprema. Então, se ele determinasse que ela iria ficar com os filhos, o credor teria que aceitar a situação, porque o rei julgou a situação e falou: não, ela é viúva, não tem ninguém, e ela vai ter que ficar com os filhos e a dívida vai ter que ficar saldada por isso. Então o rei, automaticamente, tem muitas pessoas, olha para você ver, tem muitas pessoas que vai assim: não, eu vou procurar quem tem mais para me dar, certo? Então, se fosse olhar por isso, ela não deveria procurar o profeta, que era um coitado. Ela deveria ter procurado o rei, que tinha mais autoridade jurídica. Principalmente na questão jurídica, né? Exatamente. Mas aí o profeta disse assim, ó: o que te hei de fazer eu? Quer dizer, eu não tenho a autoridade jurídica para te resolver o seu problema. Mas é como se ele estivesse dizendo: eu não tenho autoridade jurídica, mas eu tenho autoridade de Deus. De Deus. Declare-me o que tem em casa. O que você... Então, assim... Que antes da resposta dela, ele já fala. O que eu vou te fazer? Por exemplo, você está procurando... Para o seu caso, você está procurando a pessoa errada. Mas ela estava certa em procurar o profeta. E aí ele falou: me declara, o que você tem? O que eu posso fazer por você? Né? Já que eu não tenho autoridade jurídica, eu vou utilizar a autoridade divina que eu tenho. O que é que você tem em casa, né? Então nós podemos saber que ela quis saber, quando ela buscou o profeta, é claro que ela tinha o conhecimento que o rei poderia resolver a situação dela. Só que ela buscou o profeta porque ela era uma mulher inteligente também, porque ela sabia que o profeta Eliseu tinha conhecimento de quem era o seu esposo. Né? Certamente o seu esposo tinha uma vida de fidelidade, apesar que a nossa vida de fidelidade não é uma âncora para exigirmos alguma coisa de Deus. Exato. Não é. A nossa vida de fidelidade, o nosso compromisso com Deus não é a âncora que nos vai dar suporte para tudo que nós precisarmos. Podemos recorrer a Deus, que Ele vai fazer. E esse tópico aqui, Deus realiza milagre, é muito importante por isso. Porque eu sempre tenho comigo, Giovanni, que todo milagre tem um propósito. Todo milagre tem um propósito. E o único propósito do milagre é glorificar o nome do Senhor. Exatamente. Exaltar a Esse Deus. É o principal propósito. Qualquer pessoa que busca um milagre para sua vanglória, para o seu ego, Deus não tem nenhum compromisso e não é obrigado a realizar nenhum tipo de milagre desse. Deus só realiza milagre para engrandecer o seu nome. Nós temos exemplos na Bíblia. Jesus, quando ele realizava milagre, ele não realizava milagre para a pessoa se tornar orgulhoso. Não. Todas as vezes que ele realizava milagre, era para que o seu nome fosse glorificado. O exemplo claro disso que ele disse foi de Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu Pai, para que o nome seja glorificado. Então, todo milagre tem um propósito, e o propósito
é glorificar a E Deus. isso é bom enfatizar, até mesmo para os professores que estarão ministrando essa aula no domingo, Exatamente. que procure pesquisar a respeito desses milagres, o que é o milagre, né? E o propósito de Deus com esse milagre. Com o né? milagre. Para que você possa estar trazendo, porque principalmente nesse ponto 2, como o irmão ponderou aqui, que Deus realiza milagre, é bom procurar algo que possa trazer para os irmãos de casa qual o propósito de Deus ao realizar os milagres. Porque deixa eu falar uma verdade. Uma verdade. Muitas pessoas não estão buscando o Senhor, estão buscando o milagre. O milagre. Esse é o grande ponto. Deus realiza milagre? Realiza milagre. Mas Deus não é obrigado a realizar milagre. Tem pessoas que pensam que Deus existe para nos atender. Certo? Exatamente. Tem pessoas que pensam que Deus existe para nos atender. Eu estou precisando de... Aí eu vou buscar Deus. Deus não existe para nos atender. Deus existe porque Ele é soberano, Ele é Deus. E realizar milagre e não realizar milagre, Ele não vai deixar de ser Deus. Certo? Então nós devemos... Então, todo milagre de Deus... Pega até um versículo isolado e diz, né? Vinde a mim todos que saem cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Então, não, estou sentindo cansado, agora eu vou lá naquilo que pode me aliviar. E esse versículo não tem nada... Esse versículo está ligado com salvação. Né? Exato, por isso que eu falo, eles usam isolado. Exatamente. É um alívio de alma, alívio de salvação, né? Então, é importante, principalmente você que é professor, que vai ensinar, lecionar domingo, enfatize sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão negociando com Deus. Se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu vou ser fiel. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou procurar fazer a tua obra. Deus não faz esse tipo de negócio. Ou seja fiel pelo que é, pelo que tem, ou abandona ou seja fiel. Ou seja fiel. Exatamente, porque nós observamos que a mulher falou, ela utilizou um recurso para chegar até o profeta Eliseu. Olha, eu vim até o Senhor, porque o Senhor sabe quem era o meu marido. Mas isso daí não é uma chave. Que é a situação de que, por eu ser fiel, por eu ter uma vida reta, por eu ter uma vida íntegra, eu tenho direito. Não tenho direito. Eu posso ter até mais condições de chegar a Deus. Mas nós vemos exemplo, Paulo buscava Deus para curar a enfermidade, Deus não curou. Timóteo era enfermo e Paulo recomendou Timóteo. Timóteo, olha, você sempre tome cuidado de ti mesmo por causa das tuas constantes enfermidades. Deus não é obrigado a curar todo mundo. E nós estamos falando de cura, mas o foco principal aqui é milagre financeiro. A providência de Deus, né? A providência financeira. Porque, olha, tem cada tipo de proposta financeira com Deus que é de amargar. Nós não vemos respaldo bíblico, certo? Não vemos respaldo bíblico. E uma coisa interessante que o terceiro subponto, Paulo, fala assim, Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Irmão Paulo, ponderando esse ponto, Deus utiliza aquilo que temos numa visão bem prática e bem lógica. Como conseguir entender que o que nós temos é o suficiente para que Deus possa usar? Como é que é? Como entender numa visão bem prática e lógica? Como entender que aquilo que nós temos, o pouco que temos, é o suficiente para Deus começar não começar a usar, mas começar a fazer com que esse milagre possa fluir. Possa fluir. Então, olha, essa história aqui é um exemplo claríssimo para isso. Por quê? Porque essa viúva jamais imaginava que o milagre estava na sua casa. Dela. Ela jamais imaginava, certo? E o que eu vejo, o que eu aprendo muito aqui, né? Deus utiliza aquilo que temos. Primeira coisa, o profeta pergunta, o que é que você tem? Eu já vejo a mulher fazendo um descaso e desconsiderando o que ela tinha de forma tremenda. Nós vemos aqui que o milagre é grande, mas a atuação da mulher não foi extraordinária aqui. Ela buscou a pessoa certa, ela creu, acreditou no profeta, mas a sua confiança própria, a sua autoestima estava lá embaixo.
Quando o profeta disse, o que é que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. A não ser uma botija de azeite. Entendeu? A primeira resposta dela é nada. Então, a botija de azeite para ela era nada. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse tópico, Deus utiliza aquilo que temos. Nós temos que saber dar, vamos dizer, crédito naquilo que nós temos. Porque o que nós queremos muitas novidades. E Deus usa aquilo que nós temos. A simplicidade. É o pouquinho que você tem, é aquilo que Deus vai te usar. Nós vemos o exemplo lá daquele jovem, a multidão com fome. E preocupado, tem que despedir a multidão para caçar alguma coisa comer. Jesus falou, o que é que vocês têm? Jesus precisava simplesmente, o que vocês têm? Filipe falou, não, aqui não tem nada. Tem um coitado aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Certo? A falta de consideração com aquilo que nós temos é tão grande que é obstáculo. Mas Deus não quer saber o tanto que você tem. Ele quer saber se o que você tem, você acredita no que você tem. Se nós não acreditamos, né? Então, nesse tópico aqui, Giovanni, eu vejo muito importante o que nós temos que valorizar. Então, aqui eu vejo que tem tantas pessoas buscando o que não tem, que esquece de valorizar o que tem. O que tem. E esquece, talvez, da pergunta que eu fiz, esquece, talvez, que aquele pouco é o suficiente para Deus usar. Né? Eu vejo na resposta dela, a sua serva não tem nada, a não ser. Esse a não ser aí, eu vejo como o momento pelo qual ela disse, olha, é o suficiente para que agora em diante as minhas forças não valem mais nada e agora fica diante de Deus. É o ponto principal que Deus precisava, né? Às vezes, muitas vezes nas nossas vidas, o que nós... aquilo que o irmão colocou, nós não consideramos aquilo que nós temos, né? Aí, o que o irmão tem em casa? Não, eu não tenho nada. E esquece do a não ser. A não ser. Né? É o ponto crucial para que você possa deixar Deus usar. Eu não tenho nada, mas tenho isso que se colocar na mão de Deus pode ser muito. Aí nós vimos aqui um comentário dizendo, Moisés tinha um cajado, né? Davi tinha uma funda, Pedro tinha uma rede de pescar, né? E viu o milagre de Deus. Então, assim, e vemos na vida viúva, a partir daquele momento, né, a botija de azeite. Então, de uma maneira bem prática, uma visão bem prática, poderíamos dizer que o que falta em nós é a fé. É a fé. Então, exatamente. Valorizar o que nós temos. Outra coisa que a mulher teve que valorizar o que ela tinha, sabe o que foi, Giovanni? Os vizinhos. A comunhão, né? Os vizinhos. Então, deixa eu te falar um negócio pra você. As coisas de Deus, ela sempre começa em nossa volta. Ela começa em nós. E nós... Não adianta pensar que a provisão de Deus vai vir... Não, vai vir daqui da onde você está, daquilo que você tem, considerando aqueles que te cercam. Porque os vizinhos foram chaves principais para a mulher presenciar o milagre. Então, não desconsidere as pessoas que estão próximo de você. Não desconsidere aqueles que te cercam, porque são através deles que Deus vai utilizar para dar providência para a sua vida. Então, a consideração, aquilo que nós temos, é algo fundamental para Deus começar a fazer um grande milagre na nossa vida. Tem um pastor muito amigo meu que ele diz assim, abre aspas, que Deus quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas. Fecha aspas. Então, essa maneira que Deus usa para nos abençoar. Né? Então, nós não... Porque, ó, Giovanni, voltando à questão do milagre, porque tem pessoas que falam assim, ó, Deus vai realizar um milagre na sua vida e os seus inimigos vão te aplaudir de pé a sua vitória. Eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso. Entende? Então, aquilo que eu falo, milagre de Deus... Aqui já está um ponto crucial para poder refutar essa ideia. Exatamente. Né? Olhando na visão, olhando o contexto dessa mulher, na visão do que as pessoas pregam, parece que na visão de hoje, ela teria que isolar os seus vizinhos. Os vizinhos é inimigo, são os invejosos, são aqueles que estão torcendo para a sua derrota, para que ela perdesse os filhos, e a sua vitória vai vir de fora. Aí,
quando a sua vitória chegar, todos que estão em sua volta vai ter que ficar de queixo aberto com o que aconteceu. Não. Foi muito pelo contrário. Não veio nada de fora, não veio nada. Começou dentro da sua casa e os seus vizinhos foram, corresponsáveis, coparticipantes do milagre e da bênção da vida. Então, essa história de que, rejeite e o que vai acontecer na sua vida, alguém vai estar... vai aplaudir de pé a sua vitória. Isso é uma forma de massagear ego de pessoas. Milagre de Deus tem um propósito, é glorificar o nome do Senhor, exaltar a Deus. Tirando disso daí, nós não vemos respaldo bíblico. Exatamente, meu Paulo. Terceiro ponto, provisão na medida certa. Provisão na medida certa. Preparação para receber o milagre. Estamos aqui nessa pré-aula, né? Um subsídio que nós temos trago toda quarta-feira para você que é professor de escola dominical e você também é aluno para poder interagir no domingo próximo na sua escola, já partindo para o terceiro ponto, para poder já partir para o final, né? Deixando aí o convite, a nossa igreja está situada a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Missão. Temos aqui como nosso local pastor Telso Luiz, e você é nosso convidado para estar conosco todos os domingos a partir das 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical. Professores altamente capacitados que estarão aqui para poder trazer, né, a você o melhor, né, de Deus para seu entendimento. No terceiro subponto, estamos dizendo assim: provisão na medida certa, preparação para receber o milagre. Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A viúva precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Prepare também seu coração e a sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará assim como chegou para a viúva. Né? Aqui um incentivo, a pessoa já está preparando, né, o seu coração, prepara o seu espiritual, né, para receber algo da parte de Deus. Mas o que me chamou a atenção aqui é a mulher precisaria de muitas vasilhas, né? Ela precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Nós vemos aqui que nem vasilhas mais ela tinha, né, irmão Paulo? Nem vasilhas mais ela tinha. Ou se tinha, não era nem suficiente. E olha, aí aqui entrou a importância dos vizinhos, né? Esse tópico aqui me fez lembrar um fato interessante, Giovanni. Preparação para receber o milagre. Conta-se a história de dois agricultores que... Você já ouviu? Não sei se você já ouviu. De dois agricultores que estavam precisando de chuva para plantar. E eles foram orar para pedir a Deus a providência, né? E depois que eles oraram pedindo chuva, eles voltaram. Aí diz que um voltou para casa aguardar a chuva, outro voltou para o campo preparar a terra. Aí a pergunta é: qual dos dois estava acreditando na que iria vir chuva? O que foi preparar a terra. Então, a preparação para o milagre é algo fundamental. É crer, é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o profeta disse: olha, vai, pegue vasilhas emprestadas e não poucas. Essa mulher, ela poderia ter falado: esse profeta tá me achando com o quê? Eu já estou com dívida. Eu vou me embaraçar ainda mais? Eu vou me complicar ainda mais? Temos aqui a questão de obediência e também de fé. De fé, viúva, né? Porque a mulher precisaria de muitas vasilhas para que ela pudesse perceber tal bênção. E ela fez, ela foi, ela apanhou as vasilhas e trouxe para que a provisão de Deus pudesse ser iniciada na sua casa. Nós vemos que uma obediência acreditando na palavra do homem de Deus. Provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Aqui, mais uma vez, nós estamos voltando na questão da quantidade, né? Da quantidade. Deus está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante, né? Grifo do autor. Provisão abundante, irmão Paulo. Ela recebeu tudo na medida certa. Quando acabou suas vasilhas, também cessou
o azeite. Nós não vemos aqui nenhum desperdício, né, na casa de Deus. A Bíblia não fala o azeite, a Bíblia não fala que acabou, né? A Bíblia fala que cessou. Parou, não acabou, parou. E o interessante que eu vejo aqui nessa abundância é que os vasos cheios procederam de um único vaso. Ela tinha um único vaso. Então, significa que o milagre de Deus na nossa vida, ele tem uma origem, nesse especificamente aqui, porque nós estamos falando de um milagre financeiro, certo? Um milagre financeiro. Este milagre financeiro aqui, que veio para socorrer esta mulher, ele foi abundante. Se você me permite, Giovanni, eu tenho uma história, um fato interessante aqui. Eu estava uma vez, fiz uma viagem pro estado de Rondônia. Chegando lá, os irmãos me contaram uma experiência interessante. Dizendo que chegou uma família na cidade, na igreja, o esposo, a mulher e parece que 3 ou 4 crianças pequenas. Situação muito difícil, financeiramente, olha, um fracasso. Os irmãos resolveram ajudar eles. Fizeram na Santa Ceia uma cesta. E aquela situação comoveu a igreja, os irmãos. Muitas pessoas levaram mantimento, de forma que a cesta daria para ele passar de 2 a 3 meses, ele e a família. Então foi uma provisão para aquele momento. Aí as pessoas, né, na intenção de continuar ajudando ele, arrumou um serviço para ele. Aí o serviço era furar buraco para fazer cerca. Tinha uma cerca para fazer, o rapaz empreitou para ele furar os buracos de fazer cerca. Aí ele foi lá olhar o serviço. Era serviço de fazer com 5 a 8 dias. Aí ele foi lá, olhou o serviço, aí ele falou pro rapaz que arrumou para ele: escuta aqui, na onde que eu consigo alguém para me ajudar a furar esses buracos? Aí o rapaz falou: não, isso aqui é um serviço para você fazer. O rapaz passou para você para te ajudar. Isso aqui é um serviço que vai ser aí de 5, no máximo 8 dias. Como você não tem serviço, se demorasse 15, 20 dias, não tem problema. Né? Você está trabalhando. O dinheiro que você vai pagar para alguém, você vai ficar para você. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: mas o duro é encarar esse sol sozinho. Aí o rapaz falou: não, aí não dá não. Porque é o seguinte, o esforço de ajudar ele foi até o momento de arrumar alguma coisa que ele pudesse fazer. Daí para frente, já não tinha mais responsabilidade. Aí o rapaz falou para você: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Tipo assim, não dá para ficar ajudando uma pessoa sempre. Nós observamos aqui que a provisão abundante, ela é abundante, mas suficiente para suprir a necessidade do momento. Eu quero dizer com isso que o milagre na vida desta mulher, por mais que seja abundante, ele não foi permanente. É diferente de um milagre, por exemplo, da cura de um cego. Que curou o cego, é uma cura permanente, não vai voltar, só depois, pelo menos até morrer. Então, isso daqui, lembrando, Giovanni, quando aconteceu o milagre, e o profeta disse assim: olha, ela chegou e apresentou para o profeta, e ele disse assim: olha, vai, vende o que tens e vivei do resto. Esse viver não é viver até morrer, até os filhos morrer, até o necessário, porque os filhos iam crescer, e tinha que começar a trabalhar. Tinha que começar a produzir, tinha que tratar da mãe. Então, e outra coisa, olha para vocês verem que a provisão financeira, nem sempre ela é permanente. E olha, não tem como ser. É um momento. Nós observamos aqui que esta provisão de Deus, ela foi por um momento, até que a solução se resolvesse, até que se contornasse a situação. Outra coisa importante, até porque os vasos eram emprestados. Tinha que ser devolvido. Tinha que ser devolvido. Então, se devolver, com certeza esses azeites vão acabar. Então, a provisão foi suficiente até eles se encaminharem. E uma coisa interessante que nós temos aqui, irmão Paulo, é que quando ele diz para ela, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, né? Ou seja, quita aquilo que você veio buscar primeiro, né? Paga a sua dívida e tu
e teus filhos vivei do resto. Né? Ou seja, primeiro ela arca com o compromisso dela. Né? Há muitas pessoas que muitas vezes têm deixado o seu compromisso, né? E feito com que as coisas vai se enrolando, e muitas vezes acham que é até a provisão de Deus. Né? Então, exatamente. É importante isso daqui, a gente enfatizar, porque tem muitos cristãos que pensam que Deus é obrigado a resolver o problema deles, certo? E nós, como cristãos, existe um critério, a mordomia cristã. A mordomia cristã é a administração, tanto a administração eclesiástica quanto a administração doméstica. Certo? Então, nós temos que nos controlar. Nós não podemos dar um passo além do que nós podemos. Não é, eu tenho vontade disso, eu vou fazer pela fé e Deus vai abrir as portas. Não faça isso. Não é assim. Não faça. Por quê? Temos que ter cautela. Porque eu já vi muitas pessoas ter a coragem de pedir oração e fazer campanha para Deus tirar o nome do SPC, dos órgãos de proteção de crédito. Isso é incondizente. Porque, certo? É incondizente. Não é assim. Então, o descontrole financeiro nos leva à crise, que muitas vezes são falta de administração nossa. Não é o caso dessa mulher aqui. A crise dela não foi culpa dela. Não foi culpa dela, né? Mas ela entrou numa crise. E outra coisa importante de dizer aqui, Giovanni, já estamos partindo para o final também, é que quando nós tiver que ajudar alguém, nós temos que ajudar. Nós não precisamos querer saber se a pessoa teve culpa ou não teve culpa. É um ponto que precisamos ponderar aqui também. Ponderar. Em relação a isso, né? Procurar saber. Mas como você entrou nisso? O que foi feito aquilo? E tal. Aí ao invés de ajudar, já está mais... Entendeu? Então, se a pessoa está numa crise, nós temos que ajudar. Agora, existem os reincidentes. Existem aquelas pessoas que têm a prática de uma vida incondizente, uma vida não cristã. Porque tem alguns tipos de práticas que ela é incondizente com a vida cristã. Então aí tem que também, né? É como o outro lá que recebeu a cesta e não queria trabalhar mais. Vai chegar um momento que a cesta vai acabar. Aqui está se referindo a uma pessoa que é uma pessoa, podemos dizer, uma pessoa primária. Exatamente. Na situação. Não uma situação que a pessoa está... Cada dia que passa, está pior e tal, e vai só piorando. Porque existem casos e casos, porque existem pessoas que não têm condições mesmo, problema de saúde, whatever, várias situações. Mas tem casos em que a pessoa enfrenta uma situação, sei lá, não quero saber, se eu tenho como ajudar, eu tenho que ajudar. E a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Eu não quero saber se é culpa ou não é culpado. Tem que ajudar. Agora, quando há reincidência, a pessoa que é acostumado e querer viver mesmo às custas, né? Aí também, né? Não há questão de prudência. Então, por isso que é bom ponderar isso. Você que é professor que vai enfatizar, é bom enfatizar que a provisão abundante, ela tem limite. Né? Ela é abundante, mas ela tem um limite. Olha que quando Deus cuidou do povo no deserto por 40 anos, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, que eles entraram na planície de frente com Jericó, a Bíblia diz que eles entraram na terra. Quando eles comeram do fruto da terra, o maná cessou. No dia seguinte, o maná cessou. Quer dizer, a providência de Deus, ela tem um período. Providência financeira. Terceiro subponto, já partindo para o final. Lá. Fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados. Né? Aí o comentarista põe assim, a viúva não sabia o que fazer com azeite. Então ela retorna ao profeta a fim de ouvir suas instruções. Eliseu dá-lhe a seguinte instrução. Que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida, quitasse a dívida. É aquilo que nós falamos no ponto anterior, que a primeira coisa que ele fez foi... A primeira coisa que ele deveria fazer era pagar a dívida. Mas achei algo importante aqui, irmão Paulo, que diz assim, o milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. O milagre de Deus é para você e sua família.
A mulher encheu suas vasilhas com azeite, e quando essas acabaram, o azeite também acabou. Né? Na história, a Bíblia diz que ela entra para dentro, o profeta ordena, né? ou coordena, ou indica a ela a maneira de fazer, entra para dentro da sua casa, fecha a porta, né? Para não ser, talvez, perturbada não pelos vizinhos, mas talvez por ser perturbada pelos os credores, né? Pelas pessoas que ela estava devendo, né? E fecha a porta e começa a receber o milagre de Deus. E aqui o comentarista coloca já no final que o milagre era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. Porque há também essa questão que muitas vezes nós, ao receber o milagre de Deus na sua vida, nós partilhamos ele com os outros. Como é isso? Me explica isso. Na verdade, há uma publicidade desenfreada. Não do milagre, mas da perspectiva do milagre. Certo? Porque o milagre publicado, o milagre mencionado, falado, é uma função de glorificar a Deus. Certo? Mas a publicidade da expectativa do milagre, essa é terrível. Terrível, terrível. Porque tem muitas pessoas que sobem no palco e começam a aclamar o milagre que posteriormente vai vir. E esta aclamação é um tipo de exaltação. É um tipo de crescer o ego. O milagre não tem essa finalidade. Agora, depois de um milagre acontecido, dar a publicidade desse ato, exaltar o nome exalta o nome de Deus. Exato. Agora, a publicidade da expectativa de um milagre é terrível, porque essa expectativa atrai o ego, a soberba. E o milagre não tem essa função. Tem muitas pessoas que começam a dizer que o que Deus vai fazer na minha vida, as pessoas vão ter que me aplaudir, e aí acontece aquelas projeções triunfalistas de que você vai conseguir, Deus vai fazer, você vai prosperar. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima. Hoje você está na plateia, amanhã você vai estar no palco. Gente, isso daí é incondizente com a Bíblia. Certo? Então, quando o profeta disse, vai, tome as vasilhas emprestadas, entra na tua casa e fecha a porta. Isso significa que, antes do milagre acontecer, você não precisa falar para ninguém. E outra, e ela não disse para as pessoas que ela pegou a vazia para que ia ser, não, porque nem ela sabia. Me arruma essas vasilhas aí que o profeta profetizou que vai acontecer isso e tal, nem ela sabia. Alguém poderia dizer, mas vem cá, essa mulher, né, já tá devendo, tá correndo o risco de perder os filhos, vai pegar mais coisa emprestada aí, mas emprestaram. Ela obedeceu a voz e tal. Ela não saiu divulgando, olha, vai acontecer porque tem que acontecer. E não era assim. Não tem que acontecer. Acontece quando Deus quer, quando Deus tem um propósito, aí as coisas acontecem. Nós podemos ver isso também, que muitas vezes até a própria pessoa que tá para poder receber o milagre, quando há essa exaltação, essa soberbice em relação a esse milagre, isso é sobrecarregado, ou seja, isso gera dentro da própria pessoa, que quando não acontece, que Deus sabe a intenção do coração de cada um, uma frustração. Uma frustração. Né? A pessoa fica frustrada, Deus prometeu, Deus não cumpriu. Né? Às vezes, o que eu vejo, irmão Paulo, nessa situação, é o retardamento da bênção de Deus na vida da gente. Né? Ou seja, vai passar mais 40 anos no deserto até aprender. Né? Vai rodear a terra mais uma vez. Vai rodear, vai caminhar em círculo mais uma vez, para poder entender que não era para comentar, não era para falar. Né? Esse foi um dos motivos principais que Deus conduziu o povo por 40 anos no deserto. Né? Fez com que o povo andasse em círculo no deserto, porque o povo poder largar, né, aquela vida, aquele passado lá pro Egito. E a pessoa muitas vezes, com o seu milagre, a soberba é tão grande, a exaltação é tão grande. Eu vejo até pessoas que muitas das vezes, irmão Paulo, quer jejuar, orar e mostrar o que está fazendo para ser usado por Deus, para que os outros vejam não o mover de Deus na sua vida, mas para ver que a pessoa é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou algo desse tipo. Né? Exatamente. Então, nós vemos aqui na vida dessa viúva que ela foi
eu achei muito interessante estudando essa lição. Ela foi uma pessoa de muito obediência, né? De posição e obediência e fé, né? Ela se colocou na posição correta e teve fé para poder receber o seu milagre. E buscou a pessoa certa. Buscou a pessoa Porque certa. se ela tivesse pelo adequado, nem sempre o adequado vai ser o ideal para você. Não se importando principalmente com a resposta que ia obter com a sua pergunta, né? Quando ela procura a pessoa certa, pode muito bem falar: o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso, né? Ela não ouviu o que queria, mas recebeu o que precisava. Olha que, então, se ela tivesse procurado o rei, olha, Giovanni, eu tirei a seguinte conclusão: se ela tivesse procurado o rei, talvez ela teria livrado os filhos de ser conduzido para pagar a dívida, mas ela não teria presenciado o milagre. Exatamente. Então, a diferença de procurar a pessoa certa é nisso. Além dela não ter que conduzir os filhos para pagar a dívida, ela presenciou o milagre. Exatamente. Irmão Paulo, tá muito gostoso dessa aula, mas infelizmente nós precisamos terminar. Partindo para a nossa conclusão, muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recursos e das muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor, creia e o seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez e do endividamento, né? Aqui está aí nas instruções para que nós possamos ter uma vida melhor diante do Senhor. É isso aí, queridos e amados irmãos. Estamos chegando a mais um fim da nossa pré-aula. Como já disse, é um assunto muito gostoso, mas precisamos terminar, né? Eu acho que cessou o azeite. Então, poderia ter mais. Acabaram-se as vasilhas. Acabaram-se as vasilhas. Então, precisamos das vasilhas. Aqui é o horário, né? Acabaram-se as vasilhas. Precisamos dar um término à nossa pré-aula. Mas é isso aí. Deixo aí as nossas considerações finais. Queremos agradecer você que tem estado conosco. E quarta-feira que vem, às 8h15, estaremos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula. Irmão Paulo, faça as suas considerações finais. Bom, Giovanni, eu só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui comentando um assunto riquíssimo como esse aqui, tratando desses personagens aqui, Eliseu e a viúva, né? Que do capítulo 4, né? Do evangelho, do segundo livro de Reis, né? E é uma história tremenda que nos ensina muito, nos traz um enriquecimento espiritual, e vemos aqui mais uma vez a provisão de Deus. Dessa vez, um milagre financeiro na vida de uma mulher que precisava algo da parte de Deus. E volto a falar aquela palavra que acabamos de dizer agorinha. Ela não ouviu o que queria, mas recebeu o que precisava. De repente você está nessa situação. Não ouve o que quer, mas com certeza Deus vai te dar o que você precisa. Deus abençoe, um forte abraço. Um forte abraço para você, e só lembrando você mais uma vez, esse é um projeto da Assembleia de Deus Ministério Missão, da cidade de Summerville, que temos como nosso pastor local, pastor Telson Luiz, e estamos situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Summerville. Fica aí o nosso convite para você compartilhar conosco, estar conosco, domingo próximo, na Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.